assunto é receber presentes, principalmente se tratando do servidor público ou quem atua na administração pública de alguma forma, as dúvidas aparecem. Será que receber uma cesta de Natal é de bom tom para quem atua na área? Mas talvez uma torta feita por aquela tiazinha que ficou muito grata por tudo que você fez por ela não tenha tanto problema assim? Essas dúvidas acontecem, não é mesmo? Quem vai conversar conosco hoje sobre ética comportamental é Daniel Lança, aqui no Conas TV. Daniel, se apresente e diga o que você vai contribuir conosco hoje. Muito obrigado pelo convite, Thaís. Bom dia, ou boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Eu sou uma pessoa como vocês, professor universitário, sou professor na Fundação Dom Cabral, nessas áreas de ética comportamental e de compliance público. Poxa, vai ser um prazer estar aqui para a gente bater esse papo. Como bom mineirinho, estou aqui à disposição para a gente conversar. Maravilha, Daniel, e um parceiro sempre de primeira mão de todo mundo que atua no controle, porque Daniel, gente, vai conversar aqui conosco sobre ética comportamental e ele faz isso com muita leveza, vocês vão perceber. Daniel, eu particularmente tenho assim uma iniciação na filosofia, estudo isso há alguns anos e levo isso para a vida. Quando eu vi a sua palestra pela primeira vez, eu falei assim, é sobre isso. Porque você colocou de uma forma assim muito clara que não tem como a gente falar em sermos éticos somente no ambiente profissional, porque na realidade essa ética começa primeiro em nós, enquanto seres humanos, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui. Para a gente poder iniciar esse papo, uma pergunta que às vezes pode parecer um pouco complexa e até oracular para ser respondida aqui em tão pouco tempo. Mas o que seria, assim, um princípio ético inicial para que as pessoas compreendam o que eu devo ou não ser e fazer enquanto servidor público? Legal. Essa é uma ótima pergunta. E eu tenho uma resposta pronta. Empatia. A palavra empatia tem tudo a ver com ética, porque ética não é aquele conjunto de regras que eu posso ou não fazer, não é uma série de regrinhas que eu preciso cumprir, não é sobre lei, não é sobre estar em conformidade com todas as legislações do mundo, é sobre se colocar no lugar do outro e saber, eu gostaria que fizessem com o outro que também eu não gostaria que fizessem comigo. Se a gente partir desse pressuposto, a gente já vai ser uma sociedade muito ética. O grande problema não é de hoje, mas cada vez mais a gente vive um contexto individualista, egocêntrico. Basta ver uma das nossas principais formas de comunicação. Hoje, no WhatsApp, a gente fala menos no celular e fala mais por áudio. Feito cada vez mais monólogos, um áudio é um monólogo. E a comunicação fica atravancada da forma e do jeito que eu quero fazer, quando eu quero falar. Num mundo e num Brasil polarizado, em que a gente, por exemplo, diz que não me importa em usar máscara na época da pandemia, como se não usar máscara fosse um problema só meu, e na verdade não é. As pessoas vão se lembrar que eu usava máscara não só para eu não pegar, mas para eu não passar. Daí quando alguém fala, não uso máscara, não importa se eu vou passar a doença para alguém. Ser um pouco empáticos. Então, ética tem tudo a ver com empatia. Se a gente for ético, ou se a gente for empático no ambiente de trabalho, a gente vai cuidar das coisas dos outros como se fossem nossas. Se a gente achar um celular num banco, numa praça pública, eu não vou pegar porque eu vou pensar, poxa, esse celular é de alguém, vai fazer falta para alguém. Da mesma forma, eu vou cumprir as regras de ética e de compliance, etc. e tal, de uma organização, porque eu vou pensar que o que eu estou fazendo ali me isenta de conflitos de interesse, é o melhor para a companhia. Ou seja, se a gente pudesse resumir em uma palavra, para esse início de conversa, eu diria que a palavra é empatia. Excelente, Daniel, sermos empáticos. E aí, justamente nesse sentido, eu abri aqui a nossa entrevista falando. Receber talvez uma cesta possa parecer algo não correto, principalmente se tratando de serviço público, quando você recebe um presente de alguém que ficou satisfeito com o que você prestou a ele. Só que muitas vezes a gente recebe ali um agrado, um mimo, um presente de alguém até que faz aquilo dali de forma espontânea e hospitaleira, grato pelo que você fez, talvez que a pessoa tenha feito até à mão, uma geleia, um bolo, ou algo que possa parecer mais simples. Em uma palestra, na palestra que eu assisti sua, você deu um exemplo que eu achei incrível, que você falou assim, olha, começam nas pequenas coisas, e a hora que você assusta, você está recebendo um iPhone que a pessoa trouxe de presente porque ela viajou para o exterior.
E aí, Daniel, como que funciona esse bom senso se tratando de serviço público? Claro, sem esquecer o contexto que já existe até regra para isso também, né? É. Bom, esse é um tema que pode parecer simples, mas ele é complexo nas suas várias camadas. Então, vamos tentar fazer como descascar cebola, vamos camada por camada. Primeiro, se a gente parar para olhar isso só do ponto de vista de uma mera regra, me ajuda por um lado, porque eu preciso estabelecer algum tipo de recorte, posso receber um brinde, né, do tipo uma caneta daquelas da Caixa Econômica Federal, aquele calendário, mas não posso receber um presente, ou não posso receber um presente acima de R$ 100. Esse tipo de regra ajuda as pessoas a entenderem e faz com que a gente, que trabalha com controle interno, consiga fazer um trabalho mais assertivo. Agora, se a gente parte desse pressuposto, a gente pode correr um grave risco, que é o risco do utilitarismo, das pessoas começarem a achar, assim, tá bom, um vinho de R$ 99,99 eu posso, um vinho de R$ 100 não pode. E a gente começa a buscar brecha na lei, a gente começa a entender que eu preciso cumprir a lei simplesmente porque ela está lá e eu preciso cumprir e não pensar no seu... na sua essência, né? Por que eu não posso receber um vinho de R$ 100? Bom, porque eu posso me colocar nessa circunstância num conflito eventual de interesses. Existe um princípio da psicologia comportamental que é da heurística da reciprocidade. O que é isso? Toda vez que eu ganho uma coisa, eu fico no intuito de depois devolvê-la, né? Se eu recebo um sorriso, eu quero dar um sorriso de volta. Se eu recebo um presente, um agrado, eu quero depois, de alguma maneira, agir de maneira recíproca com a pessoa. Isso pode ser um problema, porque você vai fazer isso com chapéu alheio, né? Se você é servidor da prefeitura e você recebeu um presente de uma pessoa que está disputando uma licitação lá na frente, ela pode pedir um favor para você. Ou ela não vai pedir, mas você vai falar, não, eu vou fazer isso aqui para ele, vou passar a nota fiscal dele na frente, porque ele é de tão gente boa comigo, ele inclusive me deu um vinho. Portanto, o ideal seria que a gente sempre pensasse, né? Esse presente, esse mimo, essa amizade, esse relacionamento me coloca numa posição de conflito de interesse. Então, esse é o ideal, que a gente tivesse a crítica reflexiva. Agora, se a gente também age de maneira muito subjetiva e diz para todo mundo, agora imagino vocês, meus colegas de controles internos, vão dizer assim, não, gente, agora é o seguinte, não tem regra para presente, vocês recebem o que vocês acharem que é legal, o que vocês acharem que não os vai corromper. E aí alguém pode falar, uma cesta de Natal não me corrompe, ou outros podem falar, um iPhone não me corrompe, é um negócio legal, tal, mas eu vou continuar sendo... E aí entra aquela ideia de que, portanto, vale a pena, talvez, começar no início da conversa, estabelecer uma regra que é clara, que é simples da gente perseguir, de inclusive saber se eu descumprir ou se eu cumprir, e aí com isso pelo menos facilita o nosso trabalho. Então são todos os grandes dilemas que a gente pode lidar. Lembrando daquilo que você mencionou no início, que existe um grande problema, e é por isso que a gente evita mesmo os pequenos brindes, os pequenos mimos, que é o fato de que grandes rompimentos começam com pequenas brechas. Eu hoje trabalho na área de controles internos e de compliance, mas eu já fui procurador e até 2016 uma série de entrevistas investigativas de gente que foi punida por corrupção. Nas entrevistas era sempre a mesma história, Thaís. As pessoas falavam, eu não comecei recebendo um envelope de dinheiro, eu comecei recebendo um almoço, comecei recebendo uma garrafa de vinho. Então, como é que a gente evita os pequenos delitos, né, os grandes rompimentos, cuidando das pequenas concessões? Isso entra dentro de um parâmetro ou de um princípio que é hoje mundialmente conhecido com base na teoria das janelas quebradas ou das janelas partidas, que a gente deve evitar como controle agora, mesmo os pequenos delitos. Se a gente não olha para os pequenos, olha só para os grandes, aquilo permite que eu hoje cometa um pequeno delito e aquilo vai virando uma bola de neve, e como é comum essa história, né? As pessoas, no final das contas, olham e falam, poxa, eu achei que eu ia fazer uma coisa pequena e a bola de neve aumentou, eu não conseguia mais sair, e são as pessoas que, eventualmente, lá na frente, vão ser punidas em grandes escândalos de corrupção. Sensacional, Daniel, é sobre isso, né? E aí a gente trazendo aqui um pouco assim do que eu comentei no início, da questão filosófica,
do tema que a gente está tratando? No livro A República de Platão, todo mundo já pode ter visto, inclusive esse mito que eu vou citar, existe o mito de Giges, que é onde um pastoreiro tem ali um anel em que ele tem o poder de desaparecer. E aí, a questão que eu pergunto é, Daniel, olha só como pode parecer complexo isso, né? Quando você fala disso tudo, a gente começa a se colocar nesse lugar. E aí a gente se pergunta assim: e se eu tivesse o poder de desaparecer? Será que eu continuaria fazendo as minhas ações como eu faço? Ainda que ninguém soubesse que eu estou ali fazendo daquela forma? Ou será que eu ia dar uma burladinha no sistema para me favorecer em cima disso? E, inclusive, isso é motivo de estudo, pesquisa de grandes lideranças que já mostraram que se talvez eles não tivessem, né, ali a chance de estarem sendo vistos, pode ser que sim, eles iriam se favorecer naquele momento. Como construir o passo a passo, que a gente sabe que não é fórmula mágica, e também que somos todos humanos, não existe ninguém melhor do que ninguém nesse contexto, como que nós podemos todos nos inserir e tentarmos nos ajudar para que a gente possa ser melhor, para que ninguém precise usar o anel de Giges para desaparecer e fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Essa é uma ótima provocação, Thaís, e não é de hoje, como você disse, né? Já tem milhares de anos que o ser humano se pergunta isso. O que eu faria diferente se eu fizesse e ninguém soubesse que eu estou fazendo, né? Isso vale desde de Platão até o Capital Inicial, que tem uma música que pergunta a mesma coisa, né? O que você faria se ninguém te olhasse, etc. e tal. Bom, isso também está no cerne das discussões sobre ética e sobre integridade. E aí tem alguns pressupostos que eu queria falar aqui para a gente conversar juntos. O primeiro deles é de que ética, empatia, etc., são muito diferentes de moralismo. Como você disse, todos nós somos seres humanos. Aliás, uma coisa que talvez seja o primeiro pressuposto para essa nossa conversa é que todos nós somos corruptíveis ou corruptores em alguma circunstância da nossa vida. Isso já nos ajuda a partir do pressuposto que o que nós estamos falando não é aquele falso moralismo, né, de que eu sou bom demais, e sabe aquela coisa quase religiosa no sentido ruim da palavra, né? Ética não é sobre isso, ética é sobre empatia, né? É sobre sentir a dor do outro, é sobre não fazer com o outro que eu não gostaria que fizessem comigo. Kant tem uma frase ótima, ele diz que se não existe motivos para não falar, portanto, existem motivos para não fazer. Então, a mesma reflexão de Platão, a gente pode mudar um pouquinho para dizer: você conta para as pessoas tudo que você faz? E as pessoas certamente vão dizer não. Algumas questões porque são da vida privada, mas outras porque a gente tem vergonha ou tem medo, etc. e tal. De fato, pode ser que o que a gente está fazendo escondido não seja exatamente aquilo que as pessoas gostariam de saber e, portanto, também entram nessa perspectiva, que no mundo do trabalho vale muito a pena, né? Ou faz muito sentido. E é por isso que no CONAS, por isso que com os colegas de controles internos, no setor público, mas também no privado, a gente fala muito de transparência. A transparência, ela tem o condão de fazer com que a gente já parta do pressuposto de que eu preciso fazer certo, porque as pessoas estão me olhando o tempo todo. Isso é muito legal, claro. Depois a gente pode problematizar isso também, porque a gente também não quer viver o 1984 de George Orwell de novo, ou seja, também não é... Quer dizer, todo mundo tem direito a sua vida privada e a gente não quer que o Estado, por exemplo, seja aquele Estado do Big Brother que nos acompanha o tempo todo. Mas a verdade é que, pelo menos enquanto a gente está lidando com o dinheiro do pagador de impostos, a gente precisa lidar com o máximo de transparência. E se eu parto do pressuposto da transparência, um milagre já acontece. Eu tenho muito mais possibilidade de fazer o que é certo, porque a gente sabe que as pessoas estão olhando. Agora, como na outra resposta, voltar no início. Não seria legal que fosse assim, principiologicamente, porque será que eu só faço as coisas certas porque as pessoas vão me olhar? O melhor processo para uma sociedade ética é mais vigilância, mais punição e mais controle? Eu acho que esse é um grande pressuposto que eu acredito que não. Ou seja, o ideal
é que a gente consiga construir, a partir dessas conversas, que nem a gente está fazendo aqui, em casa, no trabalho, nas escolas, gerar, ou ser capaz de gerar uma ética social mais profunda, mais reflexiva, para que, mesmo se não tivesse nenhuma vigilância, nenhuma punição, ainda assim eu fizesse aquilo que é certo. Ou seja, o mundo ideal era aquele que, mesmo se eu tivesse o anel de Giges, ainda assim eu continuaria a viver da mesma forma, porque eu tenho uma percepção de ética social mais profunda. Como a gente sabe que esse é quase uma utopia, a gente precisa, número um, trabalhar para essa utopia um dia acontecer, acho que é por isso que a gente está aqui, mas ao mesmo tempo entender que a saída a longo prazo não é mais controle, não é mais burocracia, não é mais punição, mesmo mais transparência. É a gente conseguir criar uma cultura de integridade, criar uma cultura de fazer aquilo que é certo, mesmo se eu tiver a mágica de desaparecer quando eu quiser. Perfeito e brilhante, Daniel. É muito sobre isso, né? Não é a Thaís profissional, Daniel profissional, é muito sobre nós, seres humanos, que precisamos cada vez mais nos aprimorarmos. Até que sei que os nossos comportamentos precisem ser distintos em determinados ambientes por uma adequação. Mas não quer dizer que a gente precisa, né, perder a nossa essência e os nossos valores nesse processo. E aí, Daniel, você tocou em um outro ponto que me chamou muita atenção quando eu vi a sua aula, que foi o seguinte: muitas vezes, e aí talvez isso a gente até toque, assim, seja uma pergunta que possa mexer um pouco com as lideranças que estão nos assistindo. Porque muitas vezes a gente traz esse conceito, erroneamente, de autoridade. E nós promovemos, sem querer, ou talvez por querer, um comportamento diferenciado a essas pessoas. Mas lembrando que somos todos humanos e que o servidor público está aí, é para servir de fato, onde talvez a gente precise compreender mais esse processo e promover menos esse tipo de ação para que a gente possa viver a igualdade e a fraternidade e mais ética no nosso dia a dia. Essa é uma excelente provocação e eu já quero começar com uma pimentinha aqui nessa conversa. Eu sou totalmente contrário ao crime do desacato. Por quê? O desacato, de alguma maneira, trata o servidor público como um ser superior, sendo que no Código Penal, por exemplo, já existem crimes de que, se eu te distrato de alguma maneira, o cidadão comum, ele, quer dizer, já se enquadraria em crimes como, por exemplo, crimes contra a honra. Quando a gente fala de crimes como o desacato, ou que a gente fala daquela entradinha em que o secretário pode entrar, mas o resto dos servidores tem que entrar por uma outra porta, ou do elevador privativo para o ministro, etc. e tal. O que a gente está fazendo, a gente está retomando uma ideia de 400, 500 anos atrás, de mesclar a ideia de democracia com uma ideia de monarquia. A gente ainda constrói a ideia de autoridades como se os secretários de Estado, os ministros de Estado, os secretários municipais, ou mesmo algum outro servidor público que tem, sim, papéis e responsabilidades diversas e precisam ser respeitadas, por isso, a gente acaba os tratando de alguma maneira como monarcas. Por isso que os governadores ainda moram em palácios. Já pararam para pensar isso? Trabalham em palácios, tem aquela quantidade ainda de serviçais. A gente precisa migrar para um modelo que a gente está vendo aqui em Minas Gerais, por sinal, muito interessante, quando o último governador que se elegeu, o Romeu Zema, disse que não moraria mais em palácio, ele cancelou todos os elevadores privativos para ele, para os secretários, para dizer, gente, eu sou igual a todos os outros servidores públicos, igual qualquer outro cidadão que vai entrar aqui, eu vou pegar o mesmo elevador, vou subir a mesma escada, vou tomar o mesmo café, que também agora não tem mais garçom, você vai lá e pega o seu café. Essa ideia é muito legal, né? Porque, de alguma maneira, a gente acaba criando esses monstros que depois se acham autoridades e que acabam justificando todo tipo de coisa complicada, né? Discursos, quer dizer, os mais variados possíveis. A gente tem que entender e tentar trabalhar essa concepção de que mesmo secretários, ministros, juízes, promotores e por aí vai, são servidores públicos como qualquer um deles, que tem sim papéis e responsabilidades diferentes. E é por isso que um guarda municipal,
pode impedir um desembargador ou presidente da República de entrar num lugar onde ele não foi, onde ele não tem autorização. O guarda não é melhor que o presidente, nem o presidente melhor que o guarda. O guarda tem atribuições, por exemplo, de só deixar pela lei, pelo contrato social, que as pessoas que entrem num determinado lugar sejam previamente autorizadas. Pode ser o presidente da República, pode ser o Papa. Eles não são melhores que o guarda, e o guarda não é melhor do que os presidentes. Isso está muito dentro também do conceito de ética, porque a gente precisa entender que nós somos todos seres humanos iguaizinhos, que vamos dormir, a gente só almoça uma vez, só janta uma vez, não tem nenhuma diferença de um para o outro, mas que os papéis e responsabilidades são diferentes. Então, isso tem tudo a ver com, inclusive, a forma como a gente educa os nossos filhos. A gente tem falado em palavras que já não são tão mais comuns, né, como disciplina positiva, ao invés daquela obediência burra e restrita que ninguém quer. Eu não quero educar a minha filha, Elis, que acabou de nascer, para que ela obedeça a qualquer ordem de maneira inequívoca e ininteligente. Ela vai respeitar a lei, os servidores públicos por quem eles são, e mesmo se for o servidor público do menor possível, lá do porteiro, ainda assim tratá-lo da mesma forma como trata o presidente da República. Ou seja, as questões de ética começam, inclusive, em casa. Era uma das pautas da nossa conversa em off antes de entrar aqui. Exatamente sobre isso, né, Daniel? E a gente que tem filho pequeno sabe da nossa responsabilidade nesse processo, para que a gente possa aí ter bons seres humanos fazendo parte, contribuindo para a nossa sociedade. O professor Cortella até brinca muito, né? Daquela pessoa que fala assim: você sabe com quem você está falando? E aí, com uma das 8 bilhões de pessoas que fazem parte desse mundo, se a gente for para o universo, então, da galáxia, aí a gente se perde nessa conta. É muito sobre isso. Sermos cada vez mais humanos e sermos cada vez mais parecidos. E aí, Daniel, a gente entra num ponto que talvez mexa comigo, mexa com você, mexa com todos nós. Nem tudo que a gente fala e que nós abrimos a boca assim para falar o outro é simplesmente puramente para criticar sobre você. O Daniel pode fazer aqui agora uma referência ao que eu estou dizendo enquanto Thaís, mas não necessariamente a crítica pela crítica, mas talvez a crítica à ação. E nós temos uma armadura do nosso ego que promove essa blindagem de levar tudo para o pessoal, como se nós fôssemos melhores que os outros. E não é sobre isso. Tem certas coisas que é simplesmente pelo lado profissional mesmo, para que a gente possa concatenar as melhores ideias e fazer com que o coletivo se expanda. E aí, Daniel, como é que a gente desarma o nosso ego? E se tiver, inclusive, algum tipo assim de teoria, ideia que apresente isso daí para a gente da melhor forma, que eu sei que você tem, que eu já assisti na outra aula, melhor ainda. Legal, bacana. Bom, isso é um dos grandes desafios, não só das pessoas, mas dos profissionais. Existe uma frase que eu não sei de quem é a autoria, mas que ela fala uma coisa muito interessante, de que nós geralmente somos contratados pelas nossas habilidades técnicas. Para quem é servidor público, porque passou no concurso público, mas numa empresa, porque eu conheço de direito, de ciências humanas, de economia, etc. e tal. Então, as pessoas elas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas geralmente são mandadas embora pela falta das habilidades comportamentais. Você tocou numa das habilidades comportamentais que é imensamente importante, ou seja, não adianta a gente ser imensamente inteligente, ser detentor de todo o conhecimento técnico, se a gente não tem algumas habilidades comportamentais, como inteligência emocional, por exemplo. Quando a pessoa leva tudo para o lado pessoal, quando a pessoa é muito egocêntrica, quando ela é muito fofoqueira, essa é uma das piores habilidades, ou da falta de habilidades emocionais que a gente pode ter. E é interessante porque quantas pessoas eu tenho conversado, né, que têm dificuldade no trabalho, mas não são as dificuldades técnicas ali do seu dia a dia, né? São as habilidades interrelacionais, né? São as brigas, o ambiente pesado, o excesso de fofoca. Isso é muito ruim no ambiente de trabalho, claro, também no ambiente de casa. Como é que a gente resolve isso? A gente precisa falar mais sobre habilidades comportamentais, o que os americanos chamam de soft skills. Eu quero dar uma dica de livro, porque a Thaís sabe que não tem uma conversa onde eu não dou uma dica de um livro, ou de um filme, de uma série. Um livro espetacular, que tem um nome meio esquisito. Durante muitos anos, sabe, Thaís, eu passava no aeroporto, eu olhava para esse livro e falava, nunca vou ler esse livro porque o título é péssimo.
chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um título meio, assim, eu não quero influenciar ninguém, né? Eu já tenho muitos amigos e tal. Ou aquela coisa meio receitinha de bolo, mas é talvez o melhor livro que eu li na minha vida sobre habilidades comportamentais. Eu quero recomendar fortemente, porque não levar para o lado pessoal, como você disse, é uma das várias habilidades que a gente pode levar para si. E se a gente consegue masterizar, né, as habilidades comportamentais, a gente vai viver melhor, a gente vai viver mais leve, a gente vai ter um ambiente profissional, um ambiente familiar mais legal, sabe? Quem não quer acordar de manhã e falar assim, nossa, eu estou ansioso para chegar no trabalho, porque as pessoas lá são bacanas, as pessoas gostam de mim por quem eu sou desafiado, eu quero estar junto daquelas pessoas. Para isso, a gente precisa gerar melhores comportamentos sociais. E aí fica aqui uma dica, inclusive para quem trabalha com controle, de que mesmo no nosso trabalho, a gente não vai fazer as pessoas agirem em conformidade ou serem éticas pela força, e a gente também não é xerife de nenhuma organização, a gente não quer fazer nada, as pessoas nos obedecer por liderar pelo exemplo, por mostrar que esse é um caminho mais alto, um caminho que engrandece o ser humano, e finalizar com uma reflexão que eu tenho feito ultimamente para mim, que é pensar que o Brasil é um país ainda que está muito no jeitinho brasileiro e todo mundo sabe disso. Como é que a gente resolve esse problema, né? O problema dessa ética social? É aumentando a punição da corrupção para crime hediondo? É aumentando o controle, é aumentando vigilância, punição? Eu acredito que não. É a gente conseguir construir uma ética coletiva maior, mais completa, mais justa, mais equânime, mais meritocrática e mais empática. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai chegar no nível de um país onde, se eu esquecer meu celular aqui na minha rua, no meio-fio, eu vou lá amanhã e meu celular vai estar lá, porque quem estiver passando vai olhar e falar, vou deixar esse celular aqui, alguém esqueceu, a pessoa vai se lembrar. Isso é só um dos vários exemplos que faz com que um país mais ético vai ter negócios mais baratos, o custo do país vai ser menor, e vale lembrar, para finalizar a minha fala mesmo, com a frase de Adam Smith, que diria que a base do capitalismo é a confiança. Pode dizer que a base do relacionamento humano é confiança. Na medida em que a gente gera mais empatia, a gente gera mais ética, a gente gera mais confiança. Confiança entre instituições, entre pessoas, e como é bom a gente poder trabalhar e conviver com pessoas que são empáticas conosco e que confiam na gente e que nós confiamos nelas. Obrigado, Thaís. Também continuo as ordens para continuar o papo, mas eu acho que esse é o grande caminho que eu acredito que serve para a gente, para qualquer outra profissão, qualquer outro país também. Perfeito, Daniel. E trazer essas reflexões aqui é muito importante, porque às vezes a gente fica com muita sede de resposta e talvez a gente não precise, não é da resposta, né? A gente precisa do benefício da dúvida para poder se questionar e pensar mais sobre o que a gente já tem. Então, para a gente finalizar mesmo, uma brincadeira que eu não combinei com você, em surpresa aqui de final. Eu vou começar uma frase e você termina, pode ser? Nós precisamos construir uma sociedade justa e fraterna. E tudo isso passa pela empatia, vai. Perfeito, muito bom. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço, Thaís, obrigado pelo convite e estou sempre às ordens, o papo foi ótimo.